Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG anuncia vara exclusiva de violência contra a mulher em Contagem. Comitê de Políticas Penais aprova a versão final do Plano Estadual Pena Justa. Justiça nega a tornozeleira eletrônica a homem que cumpre prisão domiciliar. E ainda, Judiciário alerta para golpe do falso juiz. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Vara exclusiva de violência contra a mulher é anunciada em Contagem. Os detalhes com a repórter Ana Paula Carvalhais. A comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, passa a contar com uma vara exclusiva de violência doméstica e familiar contra a mulher. A unidade especializada era uma antiga reivindicação da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A comarca apresenta os maiores índices de feminicídio no estado e um dos maiores do país, o que despertou a preocupação dos magistrados que atuam na CONCIV e, consequentemente, o pedido da vara especializada. Contagem possui 5 varas criminais, sendo uma delas de violência contra a mulher e inquéritos policiais. Essas 2 atribuições compreendem um elevado número de processos, com a vara sendo responsável por 45% do total de ações criminais que tramitam na comarca. A superintendente da CONCIV, desembargadora Evangelina Castilho Duarte, parabenizou o presidente do TJMG, Luiz Carlos Correia Júnior, por atender a essa demanda da coordenadoria e da comunidade de Contagem. O superintendente adjunto da CONCIV, juiz Leonardo Guimarães, destacou que a nova vara especializada vai trazer vários benefícios, entre eles maior agilidade na tramitação dos processos e maior eficiência nos julgamentos, maior integração entre o judiciário e a rede de proteção à mulher, além de promover julgamentos mais sensíveis, céleres e qualificados. Os magistrados que atuam na CONCIV estão trabalhando também para a criação de uma vara de competência exclusiva de violência contra a mulher em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que apresenta altos índices de violência doméstica. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ana Paula Carvalhais. Mulher que levou mais de 60 socos do namorado já sofria violência física e psicológica. Quem traz as informações é Carolina Prazeres. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, essa não foi a primeira vez que Igor Cabral teria agredido Juliana. O caso, que aconteceu no último sábado, dia 26, foi registrado por câmeras de segurança. Juliana, de 35 anos, foi agredida com mais de 60 socos pelo namorado dentro do elevador do prédio onde mora, na zona sul de Natal. Em um formulário preenchido, a vítima informou que já havia sido agredida com empurrões. Juliana disse que também sofria violência psicológica grave, mas não esperava um ato de tamanha brutalidade. A diretora da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, Susan Lucena, alerta para que no primeiro sinal de violência a pessoa tome uma atitude. Embora essa não seja a realidade, porque a gente tem de forma muito aprimorada essa questão do dever de cuidado, de ajudar as pessoas a mudarem, de ser mãe ou psicóloga nos relacionamentos, e a gente precisa repensar tudo isso. Identificou uma situação de violência, quanto mais cedo você sair, melhor, porque você não vai entrar no que a gente chama de dependência emocional. Quando a gente se apega à pessoa, quando a pessoa diz que vai mudar, a pessoa promete, a pessoa faz juras, que é a chamada fase da lua de mel. É muito comum que a mulher tende a voltar pelo menos 7 vezes no relacionamento e que a mulher dure muitos anos em um relacionamento abusivo. Pesquisadora em gênero pela Universidade Federal do Maranhão e coordenadora da Rede de Mulheres da Periferia, a professora Antonieta Lago aponta que as formas de prevenção são diversas, mas que é necessário começar por um ponto. E penso que esse ponto é a fase infantil, né? Nós precisamos pensar como nós estamos criando nossas crianças, nossos meninos, para que eles possam, de fato, crescer uma sociedade que respeitem as mulheres. A gente precisa pensar nesse esforço conjunto da sociedade, que toda a sociedade se envolva nesse processo de sensibilização, conscientização e diversas ações que possam, de fato, minimizar. Porque é inadmissível nós continuarmos em uma sociedade que mata as mulheres.
mulheres todos os dias. A cada 4 horas nós temos uma mulher morta no Brasil pelo feminicídio. Em muitos casos, as mulheres agredidas não conseguem pedir ajuda, seja por se sentirem intimidadas ou ameaçadas. Susan Lucena fala que a intervenção de terceiros é essencial. Que as mulheres possam denunciar, mas que também vizinhos, familiares, liguem para o 190, acionem a polícia militar. Hoje a gente pode fazer pedido de medida protetiva de urgência online. Então, de longe a gente já vê. As medidas protetivas de urgência funcionam e a gente precisa se utilizar dos nossos direitos para que a gente possa viver uma vida de paz. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após passar por audiência de custódia. Em depoimento na delegacia após o crime, Igor alegou que tem claustrofobia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. As agressões causaram múltiplas fraturas no rosto e no maxilar de Juliana, que precisará fazer uma cirurgia de reconstrução facial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. Comitê de Políticas Penais do Tribunal Mineiro aprova a versão final do Plano Estadual Pena Justa. Confira agora com o repórter Fabrício Veloso. O Comitê de Políticas Penais de Minas Gerais aprovou o documento final do Plano Estadual de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões. Essa é a última etapa antes da solenidade de assinatura do plano, marcada para o dia 5 de agosto, ocasião em que o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, e o governador do estado, Romeu Zema, vão oficializar o compromisso com a iniciativa. A aprovação ocorreu durante a segunda reunião extraordinária e quinta reunião geral do Comitê de Políticas Penais, que debateu a proposta por cerca de 2 meses. O Plano Estadual Pena Justa é uma ação integrada ao Plano Nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é melhorar a infraestrutura dos presídios mineiros, além de promover a dignidade da população carcerária e combater o crime organizado, enfrentando as causas estruturais da seletividade penal. O supervisor do GMF do TJMG, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, destacou a colaboração das instituições envolvidas na elaboração do documento que visa aprimorar o sistema prisional em Minas e no Brasil. O plano foi desenvolvido em conjunto com os poderes executivo e judiciário, além do Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e de especialistas e representantes da sociedade civil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. A seguir, Justiça nega tornozeleira eletrônica a homem que cumpre prisão domiciliar. E ainda, Judiciário alerta para golpe do falso juiz. Voltamos em instantes. Justiça Mineira nega tornozeleira eletrônica a homem que cumpre prisão domiciliar. A repórter Isabela Melano é quem traz as informações. A Justiça negou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais para impor medida cautelar de monitoração eletrônica ao acusado de matar 2 pessoas e ferir outras a tiro em Belo Horizonte. O crime ocorreu no dia 30 de outubro, após resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 no bairro Salgado Filho, região oeste da capital mineira. Desde março de 2024, o homem só pode sair de casa com autorização judicial ou para tratamento médico, conforme determina a prisão domiciliar, que foi estabelecida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi autorizado a ele o acompanhamento do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário
portador de sofrimento mental do TJMG. Segundo o pedido do Ministério Público, não é possível ter controle do cumprimento da prisão domiciliar e do tratamento psíquico que está sendo realizado pelo acusado. O juiz sumariante do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, Roberto Oliveira, entendeu que, segundo o laudo de sanidade mental juntado pela defesa ao processo, o homem apresenta transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo grave, traços acentuados de personalidade emocionalmente instável e transtornos comportamentais relacionados ao uso de álcool. Está marcada a audiência de instrução no próximo dia 16 de setembro para a oitiva de novas testemunhas e para o possível interrogatório do acusado. 7 testemunhas de defesa e de acusação, entre elas algumas vítimas, já foram ouvidas em audiência realizada em julho no Fórum Lafayette, na capital. Elas relataram que o homem atirou aleatoriamente em uma rua do bairro Salgado Filho, onde muitas vítimas estavam reunidas na garagem de uma casa em uma confraternização após as eleições presidenciais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Retorno do filho à família biológica não impede reconhecimento de filiação socioafetiva. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. Por unanimidade, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento da filiação socioafetiva póstuma é possível mesmo se o filho retornar à família biológica. Com esse entendimento, o colegiado confirmou o vínculo entre um homem e seu pai socioafetivo após ele ter voltado a morar com a mãe biológica. O autor da ação foi entregue com apenas 2 anos aos pais socioafetivos que se comprometeram a formalizar a adoção, mas não cumpriram a promessa. Ele cresceu com a família socioafetiva até a separação do casal, ocasião em que, já adolescente, decidiu viver com a mãe biológica em outro estado. Porém, na vida adulta, conviveu diariamente com o pai socioafetivo até a morte dele. Nesse período, o pai cogitou fazer o processo de adoção em seu nome, mas a ideia foi descartada, pois o filho quis manter a mãe biológica no registro de nascimento por conta do acolhimento que ela ofereceu no período conturbado da separação dos pais socioafetivos. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso no STJ, afirmou que mesmo que o autor tenha passado a residir com a mãe biológica na fase adulta, em razão da separação tumultuosa dos pais socioafetivos, isso em nada interfere no seu pertencimento à família socioafetiva, que o acolheu desde pequeno, prestando todo o carinho, afeto e educação de uma verdadeira família. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Judiciário do Rio Grande do Sul alerta para golpe do falso juiz. As informações com Lúcia Axtrom. O Serviço de Inteligência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alerta para uma nova modalidade de golpe. Os criminosos entram em contato com órgãos e servidores públicos, se passando por magistrados e pedindo por indicação de serviços privados locais. A vítima é a pessoa indicada, que recebe uma proposta com valor elevado para ficar à disposição do juiz ou da juíza substitutos. Acertado o valor, os golpistas pedem a devolução do dinheiro, onerando a vítima. O tenente Lopes, que é chefe da unidade administrativa do SIG da Corte Gaúcha, explica como se proteger. Ele manda foto, manda os dados, tudo como se fosse um magistrado mesmo, e a pessoa, acreditando nisso, acaba devolvendo aquele valor, que pretensamente teria sido depositado a mais. É fundamental que a pessoa sempre desconfie de solicitação de dados pessoais e financeiros, especialmente quando a comunicação não vier de canais oficiais e verificados pela própria pessoa se são de canais oficiais. Confie sempre quando vier de pessoa. O Poder Judiciário salienta que não faz pagamentos dessa forma e nem solicita indicação de profissionais por contatos informais. Essas situações devem ser denunciadas. O registro de ocorrência pode ser feito na delegacia da Polícia Civil mais próxima ou pelo site da Delegacia Online. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Lúcia Axtrom. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial.
Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6h. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Boa tarde e bom fim de semana.